Bom dia, pessoal. Eu acabei de ter um debate interessante no Facebook e gostaria de compartilhar com vocês umas reflexões a respeito. Eu me posicionei quando eu vi umas postagens de pessoas da organização do movimento da última sexta-feira distribuindo mortadela e pão para as pessoas que estavam participando. Nas fotos que eu vi, a maioria delas eram pessoas do MST que estavam com aquelas camisas tradicionais do movimento e recebendo pão, um pão com uma fatia de mortadela, tinha uma moça colocando. E me incomodou muito o comentário de algumas pessoas dizendo que elas estavam ali por causa do pão com mortadela. Eu brinquei dizendo que pão com mortadela é uma coisa interessante simbolicamente, porque os adeptos dos movimentos de esquerda têm sido chamados de mortadelas em contraposição aos coxinhas. E isso me tocou de uma forma especial e eu brinquei colocando lá antes um mortadela pobretão do que um coxinha ostentação. E algumas pessoas ficaram muito bravas comigo. E eu postei isso porque eu estava, na realidade, muito envolvido e muito emocionado pelo que eu vi na última sexta-feira, quando eu vi um monte de gente de vários tipos se abraçando feliz. Eu não vi um momento de violência. Eu vi morador de rua com tiozão da Zona Sul. Eu vi índio que veio do interior de caravana para cá para poder aparecer, porque nas comunidades onde eles vivem ninguém ia filmar. E vi pessoas de vários gêneros abraçadas embaixo da bandeira do arco-íris, independente se elas são homo, hétero, bi, penta, pan, homossexuais. Fiquei muito comovido com isso. Eu vi uma moça chorando de tristeza quando veio a notícia que o Gilmar Mendes tinha cassado lá a nomeação do Lula e vi as pessoas se juntando no abraço coletivo em torno dela para consolá-la. Vi coisa muito bonita. E me incomodou esse comentário. Me incomodou mais ainda o comentário de alguns amigos que postaram em cima do meu comentário coisas do tipo: eu lutei muito e aproveitei as vantagens que o regime militar me dava, eu não concordo com ninguém recebendo de graça. Eu também já comi muita mortadela, mas nem por isso sou a favor desse povo que não faz nada, que não trabalha, que não isso e não aquilo. E eu fiquei pensando muito nisso, fiquei pensando de como é ruim ouvir isso, porque me lembra exatamente a política do trote que eu pude ver acontecer na faculdade onde eu estudei e nos lugares por onde eu passei. Geralmente os que mais reclamam quando se fala em terminar com os trotes violentos são aqueles que receberam o trote violento. É uma espécie de síndrome de Estocolmo, alguma coisa assim. A pessoa se identifica com quem abusa dela e quer perpetuar esse movimento. Então, se eu, seguindo esse raciocínio, se eu fui pressionado, eu pressiono. Se eu apanhei, eu apanho. Então, da mesma forma, se eu passei dificuldade e lutei com muita dificuldade, eu faço questão que as outras pessoas tenham que passar por isso também. Olha, gente, eu desafio qualquer pessoa dessas que fala isso a olhar para os seus próprios filhos e querer que eles passassem por tudo que eles passaram. Eu olho para os meus e fico muito feliz de eu poder dar as coisas que eles têm, que eles recebem hoje. É claro que eu não quero que eles passem por tudo com muita facilidade, porque eu sei que a necessidade fortalece o caráter e faz a gente ter força para sobreviver. Agora, eu sei também que eu fui muito sortudo. Eu consegui, minha mãe era muito pobre, a gente lutou com dificuldade, eu consegui estudar. Para mim, estudar sempre foi um valor, mas minha mãe ensinou isso. Minha mãe, que só tinha terceiro ano de grupo, me ensinou que ler era muito importante, que estudar era muito importante. E por isso eu consegui. Tem pessoas que não têm essa sorte, que precisam de um incentivo para serem mantidas em casa, para serem mantidas na escola e não terem que trabalhar. E às vezes, uma mixariazinha por mês é a diferença entre uma coisa e outra. Eu acho que a pessoa tem que ser muito ingênua para achar que por causa de poucos reais alguém vai querer ter outro filho. Gente, quem tem filho, as mulheres que estão me ouvindo sabem disso, os homens que participaram, os babacas que ficaram deixando a mulher tocar a fralda das crianças, a criança chorando lá e não levantava o bundão gordo, cheio de espinha da cama. Esses não vão entender. Mas quem é mãe, quem cuidou das crianças e quem é pai e participou dessas coisas, vai entender perfeitamente isso que eu estou falando. Ninguém, por causa de 80, 100, sei lá, R$ 1.000 que fosse, vai querer ter outro filho para passar toda essa dificuldade só por causa de uma mixaria no final do mês. Ô, gente, vamos pensar, né? Eu acho que esse clima que está aí de divisão
é muito ruim. Agora a divisão vai continuar sendo mantida enquanto gente como muita gente tiver visão ingênua da sociedade e gente como eu e outras pessoas quiser manter o seu ponto de vista e reforçar o seu ponto de vista. Eu de forma alguma quero perder a amizade dessas pessoas. Agora eu não posso compactuar com uma ingenuidade que acaba mudando a cara do país e acabando com coisas que a gente lutou muito para conquistar. Liberdade de oportunidades e de direitos, a oportunidade de pagar e devolver a essas pessoas pobres, negras, as minorias em geral, os anos de exploração e de descrédito, de desrespeito que elas sofreram. Então eu acho que isso a gente não pode jogar fora. Eu imagino que muitos dos meus amigos estão nesse movimento por ingenuidade. Outros, porque têm uma ideologia específica e gostariam de seguir essa ideologia. Eu acredito muito que nesse sentido eles podem refletir e defender o ponto de vista deles sem ser tão rasos na avaliação. Agora, tem gente que está no movimento por mau caratismo. E essas pessoas são justamente as que vão se beneficiar do resto do movimento, subindo nas costas das pessoas para continuar fazendo exatamente o que elas queriam fazer desde o início. Vocês se iludem, vocês imaginam realmente que pessoas do naipe de um Eduardo Cunha e outras pessoas que estão aí envolvidas nisso, que viajaram em helicópteros e que emprestaram esses helicópteros para poder carregar droga, e onde ninguém foi incriminado, essas pessoas que estão aí cheias de nomes e denúncias e delações premiadas em torno delas, que estão sendo solenemente ignoradas, ou até mencionadas, não nós precisamos mencionar todas, mas que não se posicionam senão para desviar o foco da atenção delas para criminalizar outras, sobre as quais até agora não se encontrou prova cabal. Suspeitas existem, existem denúncias. Agora, se eu pouco me lembro do contato que eu tive com alguns advogados amigos, indúbio pro réu. Ninguém pode ser culpado antes de se encontrar uma prova. E o que é uma prova? É um passaporte numa conta de banco com a sua cara e a sua assinatura escrita numa conta com milhões. Isso é uma prova, né? E, no entanto, entregam ao criminoso o papel de chefiar a investigação do crime. E ele coloca outros criminosos condenados na justiça, inclusive, eu vou citar um nome que é familiar a todos, Paulo Maluf, para investigar aqueles sobre as quais só pairam suspeitas e denúncias vazadas criminosamente, por gente que queria prejudicar a investigação da polícia. Eu tenho amigos da Polícia Federal que vão me assistir, provavelmente, e que sabem disso. Cada vazamento desse expõe e envergonha a polícia. Por quê? Porque estraga um tempão de investigações. Cada vazamento desse faz com que as pessoas envolvidas queimem, joguem fora provas, eliminem provas, porque sabem que estão sendo vigiadas. Então vamos pensar, gente. Como eu disse antes, é melhor ser um mortadela pobretão do que um coxinha ostentação. Beijo no coração, como diz esse pessoal por aí. Tchau, tchau. E rimou.